Vamos se aprofundar na situação dos Estados Unidos, né? Você chegou a comentar sobre a situação dos países que participam hoje do G7, e especificamente sobre os Estados Unidos, tem uma questão do limite do endividamento. Conta mais pra gente, professor. Isso é grave. Isso é muito grave. Bem, há uma corrente de economistas nos Estados Unidos onde um dos líderes é ninguém menos que o ex-reitor da melhor universidade do mundo, número 1 do mundo, que é Larry Summers, Harvard, né? Essa corrente chama-se declinista. O que diz essa corrente declinista? Eles se perguntam assim: como o maior país do mundo, dito maior economia e a maior potência, pode ser o maior devedor do mundo? Não é possível uma coisa dessa, mas acontece. Os Estados Unidos têm um PIB de 23,3 trilhões de dólares. O PIB per capita é o número 1 do mundo. O PIB por paridade de poder de compra é o terceiro do mundo. A China vem em primeiro, a União Europeia segundo só, e depois vem os Estados Unidos. Então, mas vamos dar de bandeja, então o PIB per capita é o maior. Mas eles devem quanto? 31 trilhões de dólares, 1,3% do seu PIB, 133% do valor do seu PIB. Hoje o Brasil deve 60% do PIB, 0,6% do PIB. Já chegamos a 0,3% lá atrás com Dilma, Lula, mas aí Collor e Temer, golpista, e o inominável, eles então voltaram a aumentar o endividamento do Brasil. Mas nós devemos 0,6% de um PIB, eles devem 1,3% PIB. Bem, na história dos Estados Unidos, até 1938, quando já era o segundo mandato do presidente Roosevelt, ele foi reeleito em 1936, não havia nenhum controle da dívida. Como eles é que emitem a moeda, a Casa da Moeda, né, sai até fumaça de tanto que 24 horas máquinas trabalham e não tem nenhum lastro, mas é aceita no mundo inteiro essa moeda verde, né? Como só eles emitem, não tem problema, vai endividando, roda mais moeda, né? Esses filmes que a gente vê, malas de dólares para cá, milhões, vem da onde esse dinheiro? Esse dinheiro vem da Casa da Moeda dos Estados Unidos, que não para de trabalhar, né? A quantidade de dólares circulando no mundo, ninguém tem esse controle, né? Bem, eles dizem que tem. Acontece que dos 31 trilhões de dólares, que é o teto para ser endividado, hoje ele quebrou o teto. É 31,3. Passou 300 bilhões a mais. Quando isso acontece, aí, como eu disse, em 1938, o Congresso aprovou uma lei, por iniciativa do próprio Roosevelt, olha, vamos botar um teto nesse negócio. Então, quem autoriza gastar mais além do que já deve é o Congresso. Acontece que quando esse bate no teto, aí começa um desespero, uma negociação, né? Porque eles não podem desrespeitar, isso gera uma crise muito grande, né? Mas o problema não é ele desrespeitar uma lei ou não. Eles emitem a moeda, não seria esse o problema, né? O problema é a tal crise de confiança na moeda. Dos 31,3 trilhões, 24 são de pessoas que emprestam dinheiro para o Tesouro, e em troca recebe um papel com X% de juros ao ano, dos quais a China tem 2 trilhões. Se você perde a confiança nesses papéis, olha, o cara não vai pagar, ele vai dar o calote. As pessoas dão uma corrida ao título e vendem o título mesmo com deságio. Isto pode causar, e alguns economistas estão falando isso, a tal da crise sistêmica do sistema capitalista. Isso pode acarretar problemas profundos internos nos Estados Unidos, mas alguns economistas, com razão, e eu dou razão, dizem que pode arrastar parte do mundo com eles. Primeiro que vai arrastar vai ser a Europa. A economia europeia é muito acoplada com os Estados Unidos. Mas a América Latina vai também depois, né? Então, por isso, essa negociação. Apareceu algumas imagens aí, já o Biden sentado ao lado. Quem é esse cara? Esse cara é o presidente da Câmara dos Deputados de lá, que lá chama Câmara dos Representantes.
ele é republicano. Os democratas perderam a maioria, os republicanos ganharam, é uma maioria apertada, mas tem maioria. E o que esse cara quer para aceitar elevar o teto? O que esse cara quer? Internamente, nos Estados Unidos, republicanos são mais ultraliberais do que os democratas. Então, eles exigem, para quebrar o teto, aí eles chamam de votação bipartidária, os dois partidos apoiariam. Para quebrar o teto, o que eles estão exigindo? Corte de gastos na carne, benefícios aos mais pobres, não sei o quê, e corte dos impostos nos ricos, que também, nesse sentido, eles têm diferença. Os democratas, internamente, o Biden é uma coisa, externamente, ele é muito pior do que os republicanos, eles são opostos, né? Então, internamente, tem esse processo de negociação, não se sabe. O prazo é terça-feira, dia 30. Estou aqui olhando para o calendário, né? Passou disso, aliás, já passou desde 19 de janeiro, estourou o teto. Mas o que eles estão fazendo, o Tesouro? Corta aqui, corta ali, arrocha aqui, arrocha ali, mas não dá para passar do dia 30. Eles vão parar de pagar as contas, eles vão parar de pagar salário de soldados que está por aí no mundo inteiro naquelas 750 bases militares, né? Então a crise é gravíssima. Esta questão que alguns estão levantando, alguns juristas, mas pode usar a emenda 14. A emenda 14, não vou entrar em detalhes para não perder tempo, ela é de 1868 e ela foi aprovada logo depois do fim da... Já estava terminando a Guerra da Secessão, né? O Lincoln já tinha sido reeleito em 1864, ela acabou em 65. Aí, para não ter a secessão, romper com os estados do Sul, exigiu-se que, para eles assinar a Constituição, eles teriam que admitir uma série de direitos. Então, a emenda 14 trata de direitos. Mas enxertaram um jabuti, como diz no Brasil, que trata também da dívida externa, dizendo que havia a liberdade da presidência dos Estados Unidos ultrapassar o nível de endividamento. Então, a emenda 14 é que dava essa liberdade, mas isso foi limitado com esta lei de 1938. Então, vamos acompanhar, mas a situação é gravíssima e delicada, muito mais delicada do que a imprensa tem conseguido reproduzir, né? 30, né? Vamos continuar acompanhando aqui e contamos com a sua análise para ver os resultados disso tudo.